Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar nossa leitura do livro Deltora Quest, As Florestas do Silêncio. Então, como eu disse, o livro é dividido em duas partes. Primeira parte, o Cinturão de Deltora. Capítulo 4, A Ferraria. Mais tarde, Jared mal conseguiu lembrar como se arrastou pela vala, tropeçando num emaranhado de ervas daninhas e arbustos espinhosos do outro lado da estrada. Ele não sabia o que havia guiado a ferraria, onde, por fim, caiu desmaiado no chão. Talvez ele tivesse visto o brilho do fogo, talvez tivesse ouvido o bater do martelo no metal incandescente e o som lhe tivesse lembrado as lições com Endon. Ou talvez o espírito de Adin tivesse olhado por ele, pois Cryan, o ferreiro, como é o nome, eu vou ler talvez em inglês. Cryan, o ferreiro, obstinado e destemido, provavelmente era o único homem em Del que o acolheria. Cryan ergueu e ajudou a entrar na pequena casa atrás da ferraria. A seu chamado, uma garota de rosto bondoso veio correndo. Seus olhos estavam repletos de perguntas, mas ela já manteve em silêncio. Enquanto ajudava Cryan a dar água e pão a Jared e a lavar-lhe os cortes e arranhões, eles tiraram suas roupas rasgadas e sujas, deram-lhe uma longa camisola e acomodaram-no numa cama estreita. E Jared dormiu. Quando acordou, o grande martelo batia outra vez no metal. A garota cantava na cozinha e o sol se punha. Dormira o dia inteiro. Ele encontrou uma muda de roupas aos pés da cama. Jared as vestiu, arrumou a cama e saiu devagar. Cryan se encontrava trabalhando na ferraria. O velho homem se virou e fitou-o sem falar. Agradeço sua bondade do fundo do coração, Jared disse, desajeitado. Vou embora agora, pois não quero lhe causar problemas. Mas se os guardas do palácio vierem à minha procura, eu lhe imploro, para não contar que estive aqui. Eles lhe dirão que tentei matar o novo rei, mas isso é mentira. Pois é uma pena, respondeu o velho homem sombrio, retomando seu trabalho. Muitos em Del lhe agradeceriam se eu tivesse feito. Jared prendeu a respiração. Então as coisas estavam nesse pé? O rei não era amado, mas odiado. E não era de surpreender. Até onde sabiam essas pessoas, ele vivia no luxo atrás dos altos muros do palácio, enquanto elas sofriam. Elas não compreendiam que ele não tinha ideia dos seus problemas. Os guardas não virão, afirmou o velho homem, sem se voltar. Joguei suas roupas sobre os rochedos do mar e vi quando as encontraram. Eles acreditam que você se afogou. Jared não soube o que dizer. Notou que Cryan tinha terminado a ferradura na qual estivera trabalhando. Sem pensar, apanhou as pesadas tenazes ao lado da fornalha e deu um passo à frente. Cryan o fitou surpreso, mas deixou apanhar a ferradura e mergulhá-la no barril, que se encontrava ao lado. A água chiou e borbulhou enquanto o ferro esfriava. Você já fez esse trabalho antes? O velho homem deduziu. Um pouco, Jared confirmou com um gesto. Com cuidado, tirou a ferradura da água e colocou-a ao lado. Estou velho, disse Cryan, observando. Meu filho, cujas roupas você está usando, foi morto há 3 anos. Sua amada esposa morreu antes dele.
quando a filha deles nasceu. Agora Ana é tudo que me resta. Levamos uma vida simples, mas sempre temos comida na mesa. E continuaremos a ter enquanto eu estiver forças. Ele fitou as mãos de Jared macias e claras, com unhas longas e arredondadas. Você poderia ficar aqui, garoto, mas teria que trabalhar duro para ganhar seu sustento. Acha que pode fazê-lo? Posso sim, Jared respondeu com determinação. Nada lhe daria mais prazer do que ficar. Gostara do velho ferreiro, gostara da calma e doce Ana. Além do mais, ali estaria perto do palácio. Nada poderia fazer por Endon naquele momento, a não ser ficar vigilante, e ele jurara que era isso que o faria. Brandini pensava que ele estava morto, e provavelmente não contaria o fato a Endon. Seria melhor Brandini deixar o rei acreditar que Jared ainda estava vivo, e que era perigoso. Se temesse pela própria vida, Endon estaria mais disposto a fazer exatamente o que lhe ordenassem. Um dia, porém, Endon poderia perceber que seu amigo estava certo, afinal, Jared pensou. Um dia ele poderá me chamar, e se isso acontecer, estarei preparado. Então, estava combinado. Jared conseguiu uma tesoura e cortou as longas tranças que não deixavam dúvida de que vinha do palácio, e depois disso todos os dias trabalhou na ferraria. Ele já sabia como trabalhar o ferro e o aço quentes para fabricar espadas e escudos esmeraldos. É isso mesmo. Agora tinha de aprender a produzir objetos mais simples, como ferraduras, machados e lâminas de arado. Isso ele conseguiu rapidamente, e à medida que seus músculos se enrijeciam e suas mãos delicadas ficavam ásperas, ele assumiu cada vez mais as tarefas do ferreiro. Havia muito trabalho na ferraria, mas, mesmo assim, Cryan e Anne, ou Anna, eram pobres. Jared logo descobriu que isso ocorreria porque a maioria das pessoas em Del era ainda mais pobre e não podia pagar muito pelo trabalho do ferreiro. Alguns nem tinham condições de pagar, e Cryan os ajudou, mesmo assim, dizendo que pagassem quando pudessem. No dia seguinte, Jared percebeu que tudo o que ele e Endon haviam aprendido sobre a vida fora do palácio era mentira. A cidade era um lugar de fome, doenças e sacrifícios. Do outro lado de seus muros terríveis bestas estranhas e bandos de ladrões andavam à espreita. Durante muitos anos nenhuma notícia tinha vindo das cidades e vilas espalhadas pelo país. Muitas pessoas estavam enfraquecidas pela fome. No entanto, dizia-se que, às altas horas da noite, carroças fortemente vigiadas, carregadas de alimentos e bebidas, passavam pela cidade e subiam até os portões do palácio. Ninguém sabia de onde elas vinham. De algum lugar distante, eu acho. Aliás, de algum lugar distante, eu acho, Cryan resmungou enquanto se sentava diante do fogo na segunda noite. Esses luxos não podem ser encontrados aqui. Dizem que Deltora já foi um país de paz e fartura, Ana acrescentou, mas isso foi há muito tempo. O novo rei nada sabe a esse respeito, Jared gritou. O velho rei também não sabia. Vocês deveriam ter contado a ele. Contado a ele? Cryan grunhiu zangado. Nós fizemos isso diversas vezes. Ele girou na cadeira e tirou uma velha caixa. Aliás, ele girou na cadeira e tirou uma velha caixa de estanho da prateleira e a jogou na direção de Jared. Abra! Ordenou. Jared ergueu a tampa da caixa. Dentro dela havia vários rolos de pergaminho com bordas douradas. Confuso, ele tirou um deles e abriu. Veja, crianças. Ele viu isto daqui. Será que consigo focar? Eu acho que é isso mesmo. Aqui está escrito: o rei agradece sua mensagem. Ele atenderá seu pedido quando for oportuno. Alton.
Jared franziu a testa, devolveu o bilhete à caixa e retirou outro. Os dizeres eram exatamente os mesmos. O mesmo ocorreu com outro bilhete que examinou e com o seguinte: a única diferença no quarto bilhete, era o fato de se referir à rainha, e estava assinalado Lilia. Jared lembrou-se de que a rainha Lilia era mãe de Alton. Ele procurou entre os bilhetes. Havia centenas deles, todos exibindo o selo real. Alguns eram muito mais antigos e assinalados por nomes reais que ele lembrava ter ouvido nas suas aulas de história. Eles são todos iguais, Cryan disse, observando-o ler um após o outro. A única diferença entre eles é o nome na parte inferior. Foram enviadas mensagens ao palácio durante séculos, implorando por ajuda, e esses malditos bilhetes foram tudo que o povo recebeu em troca. Nada foi feito. Nada. A dor e a raiva fizeram a garganta de Jared contrair-se. O rei Alton, pelo menos, o rei Alton, pelo menos, nunca recebeu essas mensagens, Cryan, ele disse, tão calmamente quanto possível. Acho que o conselheiro-chefe impediu o rei de vê-las. Um homem chamado Prandini. O rei assinou as respostas e colocou nelas o selo real, Cryan ressaltou com frieza, batendo o dedo na caixa. Assim como a mãe dele e o avô dele antes. Manda a norma, a tradição, que cada conselheiro-chefe prepare todas as respostas para que o rei assine. Jared exclamou. O velho rei assinava e selava tudo que Prandini colocava à sua frente. Então ele não passava de um tolo e um fracote, Cryan retrucou áspero. E não há dúvida que o filho também é. Endon será tão inútil para nós quanto o pai, sacudiu a cabeça. Temo por Deutora, Cryan murmurou. Estamos tão fracos agora que se fôssemos invadidos pela Terra das Sombras, nada poderíamos fazer para nos proteger. O Senhor das Sombras não vai invadir, vovô, Ana o tranquilizou. Não enquanto o cinturão de Deutora nos proteger. E o nosso rei guarda o cinturão. Pelo menos isso ele faz por nós. Jared sentiu um calafrio de medo, mas ele não podia contar a Ana que estava enganada. Se ela descobrisse que o rei não usava o cinturão e que o deixava ficar trancado sob os cuidados de terceiros, ela perderia a última de suas esperanças. Endon, ele pensou ao deitar-se naquela noite. Só posso comunicar-me com você se essa for sua vontade. Você está sendo muito bem vigiado, porém pode me contatar. Vá até a árvore oca, leia o meu bilhete, envie um sinal. A partir desse momento, todos os dias antes de começar a trabalhar, Jared observava a árvore que se erguia contra a nuvem nebulosa na colina. Ele olhava com atenção e procurava o brilho da flecha dourada do rei no topo, o sinal de que Endon precisava dele. Mas muito, muito tempo se passou antes que o sinal viesse, e então era tarde demais. Muito bem, crianças, nós concluímos o 4º capítulo do livro As Florestas do Silêncio. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus coleguinhas e até o próximo capítulo. Tchau, crianças.